Olá, espero que todos vocês estejam bem, gozando de boa saúde. Vamos a mais uma aula, então, do nosso curso. Hoje é a parte 2, que trata, né, do segundo momento desse primeiro texto, que é um texto que nós vamos esmiuçar em 3 aulas separadas. Então, nós tivemos a parte 1. Hoje nós vamos tratar da parte 2, que é a crise do liberalismo e a emergência de um remédio histórico para o enfrentamento dessa crise. Nós vamos analisar o lugar que as políticas sociais ocuparam em cada um desses contextos. Olha, vejam só, hoje eu estou com um fundo de tela aqui que é uma floresta muito bonita. Finalmente, o Google Meet disponibilizou esse recurso para mim também, porque eu não tinha antes, e aí acho que vocês ficam aí com um visual mais agradável. Então, esse texto ele é trabalhado em 3 partes de aula, para que a gente tenha elementos teóricos e fundamentos suficientes para analisar as políticas sociais e depois, né, logo mais, na sequência, as políticas educacionais brasileiras. Nós tratávamos, no nosso encontro anterior, do predomínio das ideias do triunfo, portanto, das ideias do liberalismo econômico no capitalismo, até quando ocorre a primeira grande crise do capitalismo em 1929, uma crise global, mundial, como tende a ser as crises cíclicas do capitalismo. Então, hoje nós vamos tratar disso. Mas antes de chegarmos nesse ponto, continuando aí esse percurso feito pela nossa autora, ela também destaca a contribuição da obra de um economista inglês chamado Adam Smith, que publicou na Inglaterra a sua teoria econômica intitulada A Riqueza das Nações, em 1776, então ali no finalzinho do século XVIII, e essa obra teve também um impacto muito grande na consolidação do liberalismo econômico. Adam Smith desenvolveu, assim como os outros 2 autores anteriores, princípios teóricos que eram caríssimos a ele. O primeiro deles é o argumento de que o ser humano tem o desejo natural de melhorar. Então, o ser humano busca o aperfeiçoamento e, ao fazer isso, cada ser humano individualmente maximiza-se o bem-estar coletivo de toda a sociedade. E para que essa maximização ocorra na leitura do Adam Smith de maneira adequada, é preciso que o Estado, de maneira nenhuma, interfira no funcionamento do mercado. Para Adam Smith, né, existiria uma mão invisível do mercado, ou seja, a ideia de que o mercado se autorregula sozinho, pela lei da oferta e da demanda. Quanto maior for a oferta de um produto, menor será o seu valor. Por sua vez, quanto maior for a demanda por um produto, maior será o seu valor, e vice-versa, em ambos os casos. Né? E na leitura do Adam Smith, não caberia ao Estado interferir no funcionamento do mercado, muito pelo contrário, a função do Estado é definida por ele de forma bastante semelhante a John Locke, né? Cabe ao Estado oferecer, criar a base legal, ou seja, o conjunto de leis que amparem o funcionamento do mercado de forma livre. Então, o Estado tem que ser mínimo no controle exercido pelo mercado e tem que ser forte no controle exercido pela sociedade civil. E o Adam Smith não via, de forma alguma, nenhuma contradição entre a acumulação de capital e a necessidade de coesão social entre as pessoas
na vida e em sociedade. Então, em certo sentido, o liberalismo, na sua vertente de liberalismo econômico, se consolida como pensamento dominante no século XIX até as primeiras décadas do século XX, também amparado numa ética do trabalho que foi muito vivida, sobretudo em países que desenvolveram, em que houve o crescimento do papel exercido por determinadas seitas protestantes que tinham, né, no seu credo, uma centralidade atribuída ao trabalho como forma de conquistar a salvação. Né? Isso aconteceu na Holanda, nos Estados Unidos, e em vários, né, na própria, né, Inglaterra, em algumas regiões, né, observou-se o desenvolvimento dessa ética do trabalho, que era condizente com as ideias do liberalismo econômico. Né? Consolidou-se uma sociedade, portanto, baseada num certo darwinismo social, ou seja, né, baseada na ideia de que os mais fortes vencem e os demais não tiveram mérito suficiente para tanto. Então, haveria, no âmbito do mercado, uma seleção natural dos melhores e, portanto, não caberia ao Estado intervir nesses mecanismos. Bom, nessas condições, se as políticas sociais são uma forma de proteção social, uma forma de proteção social que contribui para minimizar os efeitos produzidos pela desigualdade social, né, no pensamento do liberalismo econômico clássico, não há lugar para que o Estado atue no desenvolvimento das políticas sociais, porque, né, as condições de vida vão ser pensadas, elas vão ser definidas como resultado do mérito individual de cada um. Então, há, nesse liberalismo econômico clássico, né, segundo a nossa autora, uma negação da política como um jogo de força em que há a participação de diferentes atores sociais e também uma negação da importância das políticas sociais, sobretudo para as classes trabalhadoras, para, né, na época, os operários que trabalhavam nas fábricas. O liberalismo entra em crise, né, já na segunda metade do século XIX, começa uma crise, um questionamento, né, dessas ideias por força do crescimento dos movimentos operários, né, e no início do século XX, essa crise se consolida quando ocorre, em 1929, a queda da Bolsa de Nova York, né, que não deixou também de ser uma crise de superprodução do capitalismo. Então, o movimento operário se organiza mundialmente e passa a lutar contra a concentração e monopolização do capital. Né? Essa primeira grande crise do capitalismo, ela vai ser vivida globalmente, né? Evidentemente, de diferentes maneiras, conforme a posição que cada país ocupa no mercado internacional, né? Mas o próprio Brasil também passou por essa primeira grande crise do capitalismo no governo Vargas, quando, né, o mercado internacional não conseguia absorver a nossa produção de café e o próprio governo acabou comprando esses excedentes de produção em função da crise econômica. Pois bem, essa primeira grande crise do capitalismo, ela começou a ser enfrentada, né, de forma pioneira nos Estados Unidos, onde ela aconteceu com maior intensidade, no início dos anos 30, de maneira mais específica, no governo do presidente Franklin Delano Roosevelt, né, quando Roosevelt, inspirado na teoria geral do emprego, juros e dinheiro do economista Francis Maynard Keynes, ele, né,
entendeu que o remédio para o enfrentamento da crise seria exatamente alguma forma de regulação da economia pelo Estado, ou seja, algum grau, não estou dizendo de intervenção absoluta, mas algum grau de intervenção do Estado na economia para garantir, dessa maneira, por meio dessa intervenção, o funcionamento da economia de mercado, a preservação da propriedade privada. Né? O que o Roosevelt, de fato, fez, né? Uma das primeiras medidas dele foi criar uma série de códigos de normas que tinham uma durabilidade de 2 anos, eles eram revistos a cada 2 anos, e eles regulavam a atividade econômica de setores específicos da atividade produtiva. Então, as empresas não podiam atuar mais livremente. E procurou-se nos Estados Unidos, e dali para frente em vários outros países, principalmente os países europeus, garantir ganhos para a classe trabalhadora, garantir renda para a classe trabalhadora, para que o consumo pudesse, né, aquilo que se produzia no âmbito das empresas, pudesse vir a ser consumido de maneira massificada. Então, essa produção pudesse ser absorvida. Né? Foi, né, um pilar de enfrentamento dessa crise o entendimento de que é preciso garantir um certo equilíbrio entre a produção e o consumo, e para isso, né, é preciso garantir renda para a classe trabalhadora. Então, o keynesianismo foi o remédio teórico adotado, né, e Keynes defendia, né, que o Estado deveria garantir, ofertar política fiscal creditícia, ofertar crédito e aumentar os gastos sociais, então, né, investir nas políticas sociais e, nos momentos de prosperidade econômica, o Estado deveria conduzir uma política tributária alta, arrecadar impostos, né, para poder formar superávit, para poder formar a poupança do Estado, né, e para que esses recursos pudessem ser utilizados em momentos de retração da atividade produtiva, em momentos de crise econômica. Né? E aí caberia ao Estado garantir qualidade de vida para a população por meio do investimento em políticas sociais. O que, de fato, né, só vai ser plenamente realizado no pós-Segunda Guerra Mundial, em primeiro lugar na Inglaterra, né, mas depois em vários outros países europeus. A gente tem que lembrar também que os anos 30, embora tenha ocorrido o enfrentamento dessa crise, é uma década marcada pelo início da Segunda Guerra Mundial, então vai ser uma década marcada pela devastação da Europa por conta da Segunda Guerra, enquanto os Estados Unidos, né, já estavam, naquele momento, direcionando grande parte dos seus gastos públicos para a manutenção da competição científica, tecnológica, militar com a União Soviética. Então, é só no pós-Segunda Guerra Mundial que essas ideias vão triunfar plenamente. É no pós-Segunda Guerra Mundial que o pensamento russoniano, né, relacionado à formação do cidadão, desse homem social que participa da política, que ele emerge também, né, como um pensamento também dominante. E aí se tem, no pós-Segunda Guerra Mundial, em primeiro lugar, na Inglaterra, a formação do chamado estado de bem-estar social, que vai ser o estado, né, que vai, de fato, investir nas políticas sociais e por longas décadas, até
o final dos anos 70, início dos anos 80, na Inglaterra. Então, é um outro momento do modo de produção capitalista, é o chamado capitalismo monopolista de Estado, que é um capitalismo em que há um forte investimento estatal no desenvolvimento dessas políticas, porque houve, né, o entendimento histórico de que a garantia da qualidade de vida da população era uma condição necessária para o exercício e a participação dos cidadãos na política. Então, apresento aqui uma definição de estado de bem-estar social, né? Uma primeira definição é um estado que garante tipos mínimos de renda, então garante renda da população, alimentação, saúde, habitação, educação, assegurados a todo cidadão, não como caridade, mas como um direito político, né? Aí, né, o princípio fundamental do estado de bem-estar social, ele ocorre na Inglaterra, no pós-Segunda Guerra Mundial, nos anos 40, né? Esse o princípio, independentemente da sua renda, todos os cidadãos, como tais, têm direito de ser protegidos. E como é que o Estado ofertaria essa proteção? Sob a forma de dinheiro, de política de distribuição de renda ou de serviços públicos ofertados pelo Estado, para que as pessoas pudessem, de fato, ter condição de enfrentar as crises de longa duração, como a velhice, então precisa de aposentadoria digna, como a invalidez, né, precisa de previdência social adequada, e as crises de curta duração, a situação de adoecimento temporário, desemprego, o afastamento para licença maternidade, e assim por adiante. Então, tratava-se naquele momento de promover as políticas sociais, o que de fato aconteceu na Europa, nos Estados Unidos menos, porque os Estados Unidos estavam direcionando os gastos públicos para a manutenção da Guerra Fria com a União Soviética. Bom, então houve esse período pleno, né, de crescimento do capitalismo e de aumento da qualidade de vida da população, de investimento em políticas sociais, mas aí chega uma segunda grande crise do capitalismo, já na segunda metade da década de 60, na medida em que o desenvolvimento dessas políticas sociais contribuiu nos países que as desenvolveram para aumentar significativamente os gastos públicos com o financiamento dessas políticas. Então, aumentou a cota do produto nacional bruto, a despesa pública para financiar essas políticas, né? O Estado teve que se tornar complexo, ele teve que desenvolver estruturas administrativas altamente especializadas em planejar essas políticas, descobrir novas necessidades sociais, em avaliar essas políticas. E, né, no final dos anos 60, né, se tinha, de fato, o crescimento das formas de assistência, a redistribuição de renda, né, diminuição da estratificação social, ou seja, da desigualdade social, mas, ao mesmo tempo, né, chegou a um ponto, no final dos anos 60, em que o Estado gastava mais do que arrecadava. Então, uma crise fiscal instalou-se, e isso contribuiu para que se instalasse também um cenário de forte instabilidade econômica, né, de altas taxas inflacionárias e também um cenário de instabilidade social, né, com
o crescimento de uma série de movimentos de contracultura. Então, um cenário de instabilidade que tem o seu ápice em 1973, quando ocorre a segunda grande crise do capitalismo, que foi a crise do petróleo em 73. Em 73, né, havia variações ao longo de um mesmo dia, né, variações significativas do preço do petróleo que contribuiu para afetar a economia de muitos países, em especial os países economicamente desenvolvidos e cuja economia dependia muito do petróleo. Então, aí se tem uma segunda grande crise do capitalismo que se espalha pelo mundo inteiro e que precisava ser novamente enfrentado, né? Esse é o ponto que nós vamos tratar na sequência, na parte 3, né? Como é que se deu o enfrentamento dessa segunda crise do capitalismo e qual foi o remédio proposto. Diga-se de passagem, remédio que continua sendo aplicado em tempos atuais. Encontro vocês no terceiro momento. Até lá.